Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje iremos ter uma aula de Geografia do 7º ano. Pessoal, nós estamos falando sobre setor agropecuário, mantendo ainda as últimas aulas sobre o capítulo 3. É um capítulo longo, por isso demoramos um pouco de sair dele. Então, voltando a falar sobre cadeia produtiva do agronegócio, desde as pessoas que produzem os insumos, as sementes, tudo isso também faz parte dessa cadeia produtiva até o mercado onde o consumidor final pode recolher, pode comprar o seu alimento. Nós estamos estudando Brasil, tudo bem? Porque esse ano, Geografia 7º ano, é sempre ligada a Brasil. A estrutura fundiária, que são as estruturas que o agronegócio se baseiam para dar certo, ele hoje está muito ligado a cada vez mais um maquinário avançado. Porque, pensa um pouco comigo, na história do Brasil, antes as pessoas estavam muito no campo e poucas pessoas na cidade. Conforme novas tecnologias vão sendo criadas, o campo vai diminuindo o seu mercado, onde a população consegue trabalhar, e elas vão procurar uma vida melhor na cidade, com menos esforço físico, maiores possibilidades de estudo, a possibilidade de ter energia, de ter internet e outras coisas. Por exemplo, a minha família, como alguns já sabem, minha família é baiana, faz recentemente, lá no interior da Bahia, onde eles moram, acho que faz uns 8 anos, um pouco mais, chegou a energia. Eles não tinham nem luz ainda em casa. Então, para uma pessoa que mora no campo, bem no interior, é fácil viver sem internet, sem luz, sem possibilidade de contato com outras pessoas? Não. Então, vai ser necessário essa mudança até do próprio agronegócio, até da estrutura fundiária da questão agrária do nosso país. Mudar acaba sendo viver. As pessoas que se mantêm do mesmo jeito, ela tende a cada vez mais se deteriorar. A nossa sociedade pede uma mudança constante. Então, cada vez eles foram desenvolvendo melhor o maquinário, o nosso foco também de plantio mudou. Antes, só o extrativismo, depois a cana-de-açúcar e o café, e hoje cada vez mais vários latifúndios, ou seja, grandes extensões de terra, são para plantar soja, por sermos um país muito exportador de soja, e assim permitindo com que o Brasil tenha um lucro, uma rentabilidade quando nós falamos de exportação. Então devemos melhorar os fertilizantes, os agrotóxicos, o maquinário, como nós falamos, os insumos, que são todas aquelas estruturas das sementes, os fertilizantes, mais essas coisas. Então, cada vez mais nós temos que melhorar e mudar isso para que o agronegócio se desenvolva. E o agronegócio, ele é só bom? Não, ele tem prós e contras, e nós vamos falar um pouquinho sobre os dois, para que vocês consigam entender melhor, já que a nossa economia é muito baseada no agronegócio. Iremos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Então, por exemplo, alguns prós. Ele aumenta a cadeia produtiva, porque a pessoa que produz a semente tem emprego, a pessoa da transportadora tem emprego, a indústria ligada a alimento, então, que processa, que embala, tudo isso gera emprego, as pessoas dos mercados geram emprego. O nosso país, ele é um grande produtor de alimento. Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de alimento. Então, você vê, por exemplo, nessa crise que nós estamos vivendo, muito dificilmente o Brasil teria problema com alimento, porque o agronegócio continua funcionando, tudo bem? Então, por exemplo, as pessoas que saíram para os mercados para comprar coisa desesperadamente, é muito mais fácil faltar alimento na Europa, na Ásia, na África, porque eles não têm essa produção. A maioria deles compram Brasil e Estados Unidos. Então, para o nosso país, se o nosso país faltar alimento, os outros vai ser bem difícil. Porque realmente o nosso país, a base dele é muito ligado à produção de alimento. Contras, nós temos alguns. A indústria, ela acaba não desenvolvendo uma indústria, por exemplo, de tecnologia, que gera muito mais dinheiro do que o alimento. Apesar de ser sempre uma compra garantida, a questão do alimento, a indústria de tecnologia fatura muito mais. Então, nosso país ele fica um pouco impedido de se desenvolver e crescer financeiramente, porque esses produtos não são desenvolvidos tão fortemente, porque nós temos um outro foco. A questão do latifúndio, então, muitas
terra produzindo normalmente a mesma coisa, ou criando gado, ou a soja, ou as sementes no geral, como o milho. Então acaba com que a terra ela precisa de um tempo para se recuperar. Então acaba que a nossa terra ela vai se deteriorando muito fortemente também por meio dos agrotóxicos que cada vez mais são permitidos e impedem que o nosso ecossistema no geral se desenvolva e continue se proliferando. Então isso não necessariamente é uma coisa boa. O impacto que nós temos ambiental é muito forte, mas, como a gente falou, alimento muito difícil acabar para o nosso país. Nós temos também a questão da fronteira agrícola, isso entrando já em agronegócio. A fronteira agrícola, basicamente, vocês podem ver na página 58 do livro de vocês, é a região permitida com que se planta, mais ou menos. Então, para vocês entenderem, existe uma região, por exemplo, que não deve ser invadida porque ainda ou uma vegetação nativa ou faz parte e é necessário que aquela vegetação e aqueles animais continuem ali, aquele bioma continue ali, para que não afete muito fortemente, não destrua de vez algum ecossistema. Mas a fronteira agrícola acaba sendo todo dia, eles expandem um pouco mais essa fronteira agrícola por meio de queimadas, como nós podemos ver ano passado, por exemplo, que tiveram as queimadas. Algumas dessas queimadas acabaram gerando um aumento de fronteira agrícola, quando não necessariamente temos dados fixos sobre isso, mas de outros anos, eu quero dizer. Quando você pensa que agora, já que aconteceu a queimada, o ecossistema natural já foi modificado, então pode-se aumentar um pouco mais o local de plantio ou de criação de gado ou alguma coisa assim, tudo bem? Então essa fronteira agrícola existe para poder prevenir esse ecossistema de se manter, mas nem sempre ele acaba sendo preservado por uma questão de lucro de alguns produtores, nem todos agem apenas porque são bondosos, alguns são realmente porque querem lucrar mais, e de fato lucram muito. O nosso país em 2017, se eu não me engano, não, é 2017, ele teve uma produção de 1/4 de toda a economia brasileira veio do agronegócio. Então é muito importante e acaba gerando muito lucro. E nós temos algumas unidades de preservação da fronteira agrícola para não deixar expandir de vez. A unidade de proteção integral, quando não pode existir nenhum tipo de contato de modificação do homem perante a natureza. Quem que pode ir lá? Ou pesquisadores, ou para alguma excursão, mas para conhecimento dessa região de proteção, de preservação, de conservação. Ou então nós temos a unidade de uso sustentável, quando essa região pode ser modificada pelo homem, mas ele deve ou agir de algum modo que não que preserve, ou replantando, ou apoiando financeiramente alguma instituição. Então, existem vários meios de usar essa fronteira agrícola, expandindo e diminuindo ela, e proteção para o meio ambiente. Beleza? Até a próxima aula.